Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. O que devemos fazer? Esta é uma questão que precisamos responder. Como devemos viver neste mundo e a maneira e por que devemos agradar a Deus e como devemos agradar a Deus. E por que agradamos a Deus? É importante entendermos essas coisas, pois só assim revelamos o Pai e manifestamos a sua vontade. Lá em Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, o que nós precisamos entender que, compreendendo o aspecto da fé, compreendendo que nós somos uma nova criatura, promessa de Deus, tendo recebido um novo coração, promessa de Deus, com a sua vontade é que nós vivamos como seu filho, escrito, está expresso e falado nas Escrituras, que nós devemos fazer? Isso que o autor da carta recomenda, que a gente deve se desembaraçar de todo o pecado, de toda a paixão humana, de tudo aquilo que nos prende e nos amarra. Por quê? Porque nós fomos libertos do domínio do pecado. Não precisamos ser escravos do pecado. Ser escravos do pecado, tendo o conhecimento da liberdade, da libertação, da remissão do pecado que Cristo propiciou a nós, nós não temos outra maneira de viver. Nós precisamos nos desembaraçar do pecado, ou seja, não devemos nos viver, porque só assim a gente pode correr aquilo que está como proposta para nós. Precisamos santificar o nosso procedimento, ou seja, precisamos da santificação. Porque a santificação expressa quem nós somos. Nós nos santificamos, isso é importante, é extremamente importante entender. Nós nos santificamos não para alcançarmos Deus, não para estarmos mais próximos de Deus, mas santificamos para que as pessoas vejam Deus em nós, para que nós cumpramos o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Revelarmos Deus ao mundo, proclamarmos as virtudes de Deus. Então, toda a nossa vida deve ser calcada neste fundamento. Fomos libertos, fomos feitos uma nova criatura, recebemos um novo coração, temos da natureza do Pai, ou seja, somos coparticipantes dessa natureza, recebemos da vida de Deus para vivermos neste mundo como filhos de Deus. E isto é que nos conduz à certeza de que podemos nos livrar do pecado, ou seja, não precisamos mais nos submeter aos desejos e paixões humanas, mas podemos nos submeter à vontade do Pai, nos desembaraçando, correndo essa carreira proposta para que a gente possa crescer, amadurecer e revelar Cristo. Pois ele passou o que passou, sofreu o que sofreu, padeceu o que padeceu, ou seja, a humilhação, tudo aquilo que ele passou, que a ignomínia, não foram motivos dele não se submeter à vontade do Pai. E nós precisamos entender que devemos fazer da mesma maneira. A vontade do Pai é a coisa mais importante, a vontade do Pai é a nossa santificação, é que nós nos submetamos à sua vontade, que vivamos segundo a sua vontade, que cumpramos o nosso propósito neste mundo. Como a gente faz isso? Rejeitando o pecado, não nos submetendo ao pecado, porque nós fomos libertos para vivermos a vontade de Deus. A gente precisa entender isso. Precisamos compreender este aspecto e nos submetermos a essa vontade. Que a gente entenda, que a gente compreenda e que a gente submeta à vontade do Pai. E assim vivamos na plenitude do seu querer, na expressão plena da sua vontade e no realizar pleno do seu querer. Como filhos, para revelar o seu nome e manifestar a sua glória
entre as pessoas. Pois para isso nós existimos, para isso nós fomos chamados. E a gente santifica para que isso aconteça, para que proclamemos as virtudes de Deus em todas as coisas que nós fazemos. Pois só assim Deus é visto em nós e através de nós, e o seu nome é glorificado. Que a gente possa entender, que a gente possa compreender a vontade de Deus e nos sujeitarmos a essa vontade, entendendo que o propósito da nossa vida é santificarmos para que Deus possa ser visto em nós e através de nós, alcançando assim pessoas. Pois assim glorificamos o seu nome, porque tudo que nós fizermos irá ser, ou seja, faremos para que Deus receba toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Que a gente entenda isso e nos submetamos à vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.